Bom dia. Bom dia, Peroba. Tá todo mundo vendo? Todo mundo Sim. vendo? Ô, Edinho, você não vai passar nada do livro 3? O 3 agora, eu acabei genética. Aí agora eu vou começar de novo. Não, mas esse livro é do 3, não é B1 do livro 3? Não, ontem você perguntou da 4. Não, mas genética. Genética eu sei que eu fechei tudo já. Aí agora eu vou começar tudo de novo. B1 do livro 3 está falando sobre o quê? Código genético e síntese proteica. Ah, bioquímica. Vou falar sim. Isso aqui tá em livro 4, não é isso? É. É, porque ontem a Peroba falou isso, eu fui na pilha. Mas depois eu volto em código genético, não tem problema não. É até bom quando as aulas voltarem, porque tem matéria que eu estou deixando para quando voltar a aula, que é a matéria melhor de fazer no quadro, que é mais complicadinho. Uhum. E código genético é uma coisa dessa, que é bom riscar no quadro. Meninos, vamos lá. Quando a gente fala em célula, lembra que uma célula, eu já tinha riscado para vocês, que ela tem 3 estruturas. A célula, ela tem a membrana plasmática em volta dela. A célula tem o citoplasma. E ela tem o material genético. Então, a célula, basicamente, ela só tem 3 estruturas, 3 coisas. E hoje nós vamos dar esse foco na membrana plasmática. E qual é a função da membrana plasmática dentro de uma célula, dentro de BIOM? Que agora a gente vai gastar BIOM bastante. Eu fiquei em BIOM 4 em genética, e como eu falei, agora eu vou gastar BIOM um pouco. Em BIOM, nós vamos ter funções cruciais para a vida. O delineamento da célula, ou seja, a forma com que a célula é formada. Eu já disse para vocês que a célula ela pode ser redonda, ela pode ser quadrada, ela pode ser esticada, ela pode ser fusiforme, que é a célula do neurônio. Então, nós podemos ter vários formatos de célula, ok? E quem determina isso é a membrana. É ela que vai delimitar o limite de crescimento de uma célula. Lembra que quando você tem um câncer, o que é câncer? É uma célula que cresceu, uma célula que se desenvolveu mais do que as outras. E quem faz com que a célula não cresça é a membrana. Quando a gente fala em câncer, nós estamos falando de um problema de membrana celular. É um problema de uma célula que não consegue parar de crescer, ela só vai se desenvolvendo e fazendo com que as adjacências, o que está em torno, fique exprimido e morra. Manutenção do gradiente da célula entre o interno e o externo, transporte e receptores.
Lembra que em volta da membrana existem vários receptores. O principal é o chamado glicocálix. O principal, que é aquele que faz com que algumas membranas permitam a entrada e a saída de substâncias, né? Via glicocálix. Dessas funções da membrana, alguém tem alguma coisa para perguntar? Bom. De que é formada uma membrana celular? Ela é formada de fosfolipídios, fósforo e gordura, lipoproteína e colesterol. Lembra que o colesterol, eu já falei para vocês que ele é o álcool que forma os hormônios sexuais. Então, aqui, esse colesterol, nós estamos falando de células de animais que têm hormônio sexual, ok? Ela vai controlar o que entra e o que sai da célula e é extremamente versátil. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma mitocôndria gigante. E aí você pode observar as membranas da mitocôndria, tanto laterais quanto interna, e a delimitação da mitocôndria com outras membranas. Ó. Aqui uma ilustração que geralmente os livros trazem de uma membrana como que ela é, né, dos fosfolipídios, ó, do colesterolzinho e da proteína facilitadora que ela vai possuir. Então, ó, quais são as funções da membrana? Ela vai definir o tamanho da célula, como eu já falei, vai separar o conteúdo de dentro e de fora dela, ela que vai fazer esse controle, né, do que entra e o que sai. Aqui tem umas ilustraçõezinhas que eu só preciso que vocês lembrem dessa proteína facilitadora. Lembra lá no primeiro desenhozinho, essa daqui, ó, essa proteína facilitadora é a única estrutura aqui que eu preciso que vocês lembrem é dessa proteína. Por quê? Essa proteína, ela possui na cabecinha dela, aqui em cima, ó, o glicocálix. Ela que vai permitir a entrada e a saída de substâncias dentro de uma célula. Tá? O que entra e o que sai da célula vai ser controlado por ela. E aí, o que vai acontecer na prática? Existem substâncias que conseguem entrar. Você está vendo que tem um canal aqui? Existem substâncias que conseguem passar por esse canal. Substâncias pequenas. Tudo aquilo que é pequeno passa por esse canal. Agora, tudo aquilo que é grande, igual esses quadrinhos aqui, ó, a gente chama de macromoléculas, ela não consegue passar pelo canal facilmente. Aí o que a célula vai ter que fazer? Ela vai ter que se abrir, ó. Aí ela abre em cima, igual ela fez aqui, ó. Aí a macromolécula entra, e depois ela abre embaixo, ó, para a macromolécula poder sair. No caso aqui, é dentro da célula. Aqui é fora. Né? Aí ele conseguiu colocar uma macromolécula, uma coisa grande, para dentro da célula dessa forma. Então, várias células possuem essa função de fazer com que as moléculas entrem e saiam da célula. Aqui ele mostrando mais ou menos como isso ocorre. E aí, nós vamos ter algumas características ou algumas doenças que podem aparecer. Por exemplo, existe uma síndrome que chama-se de pigmeu africano, onde pessoas na África são muito pequenininhas. Dá uma olhada aí na figura. Você tem um soldado normal e pessoas muito pequenininhas.
Por que essas pessoas são pequenas? Porque na membrana delas, elas não conseguem pegar o hormônio do crescimento, IGH, e fazer com que entre nas células. O hormônio do crescimento não consegue entrar na célula. Aí as pessoas são sempre pequenas. Aí são chamadas de pigmeus. Existe uma diabetes chamada diabetes mellitus, faz com que a pessoa fique igual o Gustavo. Cadê ele? O secão. A pessoa é extremamente magra. Seu santo é meu físico, Edinho. Muito. De nadador. De Nada na atleta. frente, nada atrás. De atleta, de atleta. Atleta, é. É igual uma prancha. Perfeito, Edinho. O que essa diabetes mellitus vai fazer? A pessoa ela vai comer, ó, aumenta o apetite, ela come bastante. Só que a comida não entra dentro da célula da pessoa também. A pessoa tem problema com a insulina, que é o que vai digerir proteína, né? Então, ela não vai, como essa insulina não consegue adentrar dentro da célula, os alimentos também não entram. Aí, mesmo que a pessoa coma muito, ela vai ficar com fome sempre e ela é magra. Ela é extremamente magra. Aí chama-se de diabetes mellitus. Tá? A comida não entra dentro da célula. Você come, mas dentro da célula não vai entrar. Quando a gente fala em transporte pela membrana, quando a gente fala em fazer a célula receber comidinha, nós vamos dividir em passivo e ativo o processo. O ativo é aquele que vai gastar energia, como vocês já sabem, e o passivo é sem gasto. No Enem, o que cai mais é o passivo. Porque existem 3 passivos, cai mais a osmose. Eu preciso que vocês entendam. Tá? É o que eu preciso que vocês entendam. A difusão simples, geralmente é a passagem de sais minerais. A osmose é água. E a difusão facilitada é quando usa aquela proteína facilitadora que eu mostrei para vocês, que ela abre em cima para entrar, né? Aquela coisa toda. Por que o da osmose é o que cai mais? Eu até coloquei aqui no campo, que eu gosto desse esqueminha aqui, ó. Vê se vocês entendem. Vou colocar uma piscina, um rio e um mar. Vê se vai ficar fácil de entender. A piscina tem 96% de água. O rio tem aproximadamente 70%. E o mar para a água tem menos. Ele tem coisa de 65% de água, o resto é sal. E o que vai acontecer? Vou pegar um atleta, um cara bem atleta, com físico de surfista. Gustavo, claro, né? Tipo eu. É tipo uma prancha. Gustavo, como um ser humano, ele tem 70% de água. Aí o Gustavo estava tomando banho de piscina. Beleza. Quem é que tem mais água? A piscina. A piscina tem mais água. Então, eu vou falar que a piscina é um meio hipotônico. Hipo, pouco, tônico, sal. Ou seja, a piscina tem pouco sal. Tem muita água. O mar, se tem 65% de água, porque o resto é sal, ele é bem salgado. Então, eu vou falar que o mar é hipertônico. Muito sal. Já o rio, ó, a porcentagem de água do Gustavo e do rio é a mesma. Então, ele é isotônico. A quantidade de sal é igual, é a mesma. E aí, o que vai acontecer quando a gente faz analogia com troca de água? Se o Gustavo está na piscina, ou seja, ele está no meio hipotônico, um meio com pouco sal e muita água, ele vai ganhar água. Ele vai ganhar água. A água vai entrar pela pele do Gustavo. Porque a piscina tem muita água, então vai entrar água pela pele do Gustavo. Já no mar, quem é que tem mais água? Gustavo. Água líquida. Porcentagem dentro do corpo. Então, o que vai acontecer com a água? Em vez dele ganhar água, ele vai perder.
Na piscina, ele ganha água. No mar, ele perde água. No rio isotônico, não há troca nenhuma. Então, basicamente, se o Gustavo na piscina ganha água, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a pele da mão dele toda enrugada e vai dar uma vontade muito grande dele fazer xixi. Aí, como ele é porco mesmo, ele faz na água. Não é isso, Gustavo? Óbvio que não, né? Tá Isso doido. aí. Agora, no mar, ele vai perder água. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar com sede, muita sede. Praia, aquela coisa toda, porque ele está desidratando. Ok? Quando a gente joga isso para os exercícios, vou falar para você que, Gustavo, um humano, o que vai acontecer com a célula dele na piscina, no meio hipotônico? Não está ganhando água? A célula dele vai ficar gordinha. Vai ficar aguado. Não, estoura, a célula toca. A gente chama esse processo de hemólise. Lise, quebra da célula. Por isso que o dedo fica engiado. Porque as células estouram todinhas, aí fica engiado e branco. Aí depois vai tudo para o baço, aí o baço absorve e transforma em célula nova. Não tem problema nenhum para a saúde isso não, tá? Mas as células vão estourando todinhas. No rio, as células ficam inalteradas. Já no mar, como ele perde água, a célula fica murcha. Fica assim, ó. O nome certo é plasmolizada. A célula fica plasmolizada, fica murchinha. Sofreu plasmólise, perdeu água. Então, ó, na piscina, no meio hipotônico, as células ganham água até explodir. No isotônico, nada. E no mar, que é o hipertônico, as células murcham, elas perdem água. Agora, uma curiosidade. Se eu pegar uma célula vegetal, e não humana, não do Gustavo, o que vai diferenciar a célula vegetal da célula animal? Que a célula vegetal, ela tem parede celular. E a parede celular é formada de celulose. E essa celulose é inflexível. Não vai permitir nem que aumente, nem que diminua. Então, quando eu pego, por exemplo, um vegetal e coloco no meio hipotônico, coloco dentro de uma piscina, ele ganha água. Só que ele não estoura. Ele fica gordo, cheio. A gente fala que ele fica túrgido, cheio, gordinho. Já no rio, não vai acontecer nada. E no mar, ele também perde água. Só que ele fica plasmolizado só por dentro. E você não vai ver essa perda de água, porque a parede celular não diminui de tamanho. Então, nem se a célula perder ou ganhar água, ela muda de tamanho. Ela perde água ou ganha e fica do mesmo tamanho. O vegetal, por causa da parede celular. Dúvida sobre isso? Ó, vamos ver então se vocês entenderam isso. Caso 1. Se eu fritar um bife com batata, o Peroba comer. Gosta, Peroba, de bife com batata? Sim. Aí em Perobas, vocês comem bife com batata? Sim. Então tá bom aí. O bife com batata. Peroba, por que se eu pegar o bife e a batata e fritar, o bife diminui de tamanho e a batata não? Porque, como você explicou anteriormente, a célula animal ela vai murchar e vai ficar pequenininha. A célula vegetal também vai murchar, mas a parede celular constituída de celulose não vai permitir que ela encolha. Vai continuar do mesmo tamanho. Perfeito. Mas então, se eu perguntar na prova, quem perde água? O bife, a batata ou os dois? Os dois. Os dois. A batata também perdeu água? Perde. Sim. Sim, show de bola. Caso 2. Por que o náufrago não pode beber água do mar? Estou com sede. Por que eu não posso beber água do mar?
Que o mar tem menos água que ele. Exatamente. Água potável, lembra? Vocês entendem que se você está com sede, já é um processo de desidratação. Se você bebe água salgada, o que vai acontecer? Vai perder mais água. Vai perder mais água, vai te dar mais sede ainda. Agora, se eu não posso beber água do mar, e no caso 3, eu posso beber refrigerante, suco, cerveja, café, sei lá, qualquer coisa para matar a sede? Não. Não. Se você está com sede e bebe suco, por exemplo, o que vai acontecer? É Engordar. a mesma coisa da água do mar. Você vai ficar com mais sede? Você vai ficar com mais sede ainda. Você tem que tomar suco porque é gostoso, não pelo processo de matar a sede. Me mata em mim a sede. Para, Gustavo, para. Juro, doido. Refrizinho, Guaraná. Aí você bebe e me mata a sua sede. Claro. Não, todo errado. Claro que mata, doido. O Guaraná vai te dar mais água. sede ainda depois. Não é na hora que você bebe. Quando você bebe, o cérebro entende como é líquido e a sensação de sede passa. Mas daqui uma hora te dá sede de novo. Então pronto, daqui 1 hora eu bebo água. Ah, bom. Se você tá com sede e toma um suco, uma cerveja, a sensação de sede da hora passa, mas daqui 1 hora você tá com sede de novo. Você ainda continua desidratado. Uhum. Entendi. Por exemplo, quer ver? Vamos falar do exemplo 4. Uma pessoa que bebe muito. O peroba, por exemplo. Ai, vocês estão rindo. Por quê? Deixa o menino beber. Eu só bebo água e suco, professor. Eu acredito, peroba. Eu acredito. Então, eu vou mudar a Ana. Cadê ela? Alguém foi lá, a Ana bebeu horrores. Bebeu muito. Por que no outro dia ela acorda com dor de cabeça e sede? Porque Tá por causa desidratado. por causa do ADH, que inibe a produção de ADH. Mas sede. Qual é o órgão mais vascularizado que nós temos? O O cérebro. cérebro. O cérebro tem a maior taxa de água do corpo. Quem bebe, o que o corpo vai ter que fazer com aquele álcool? Pôr para fora. Já dá água. Usar água, exatamente. Então, eu até falei isso já na aula com vocês. O primeiro órgão a perder água é o cérebro. Então, se a pessoa bebe muita cerveja, a cerveja é líquido, e ela não bebe água, ela acorda no outro dia com dor de cabeça e sede, porque está precisando de água no corpo. Lembra que eu já falei que se vocês forem beber, tem que sempre beber com água? Sim. Uhum. Sempre com água. O processo de osmose, ele sempre é com água. Senão não vai dar certo. Questão do Enem do ano passado. Fui fazer um feijão. Gente, eu não acredito nessa questão que é o Enem, porque eu sempre falo dela na aula. Questão do Enem agora, né, de novembro. Fui fazer um feijão, uma sopa, alguma coisa, aí ficou com muito sal. O que você faz para corrigir isso? Coloca uma batata. Coloca uma batata, um tomate, alguma coisa. O que vai acontecer na panela quando você coloca uma batata? O que vai acontecer com a água da batata? Vai entrar água salgada na batata. Vai entrar no feijão. Agora, o que vai acontecer com o sal do feijão? Vai pra batata. Vai para a batata. Agora, por que simplesmente eu não posso pegar um copo de água e jogar dentro do feijão? Por que isso não faz ficar menos salgado? Porque o sol não evapora. Quem falou isso? Não fala que foi o Gustavo, né, Gustavo, filho? não. Óbvio que foi, né, caralho? Gente, o Gustavo bateu a cabeça hoje. Muito bom, Gustavo. fora Tá aí. certo. Eu sei que tá certo.
O sal não evapora. Então, se você jogar água dentro do feijão, ele não está no fogo ali, a água vai continuar a evaporar e o sal continua ali, fazendo o feijão ficar salgado. Não rende, não deu menos sal. Por isso que o certo é botar um tomate, uma batata, alguma coisa do gênero, para sugar o sal dali. Isso, Alice, botar um tomate. Tem gente que até prefere o tomate à batata. Dúvidas? Meninos, esse esquema aqui, ó, da célula vegetal, da célula animal, piscina, rio, mata, dúvidas? Não. De boa, né? Aqui ele está mostrando os exemplos da água passando pela membrana pela osmose, nada muito importante. Ele vai falar aí do hipertônico, que a gente já falou ali da piscina. Ok? Aí ele mostrando ó, como que fica uma célula plasmolizada, uma célula normal e uma célula com hemólise aqui misturando. Ó. Tudo coisa também que naquele esqueminha ali eu acho mais fácil de vocês entenderem. Ele fala aí da hemólise, que é o processo de explosão, aqui do vegetal, tudo mais tranquilinho pra gente. O que eu queria para a gente fechar essa aula de hoje é falar isso aqui com vocês, ó. Cadê? Não, tinha um esqueminha aqui. Pode ser aqui. Daqui a pouco aparece o esqueminha. O que eu queria fechar com vocês? Quando a gente fala no transporte, lá no passivo, eu falei para vocês que o mais importante é a osmose. A água é o que geralmente cai na prova. Beleza. Mas nós temos a difusão simples e a facilitada. A simples, que acontece muito com sais minerais, é quando esses sais eles passam livremente pela membrana. Eles entram e saem. Seria parecido com a osmose, só que a osmose é para água. Só difere isso. Tá? O simples você tem sais indo e vindo. O que é a difusão facilitada? Como eu já risquei lá atrás. Quando usa aquela proteína facilitadora. Que tem, que ela abre e fecha. Essa aqui, ó. Tudo que usa a proteína facilitadora, a gente vai chamar que é facilitado, porque está passando por ela. Só que a difusão facilitada, ela não faz com que a proteína se abra ou feche. A proteína não gasta energia. Ela simplesmente tem um cano, um canal, um canalículo, e as substâncias passam por ela, por esse canalículo, livremente. Ok? É muito comum açúcar fazer isso. Os açúcares passam pela difusão facilitada. Enquanto sais, minerais e vitaminas elas ficam pela simples, a facilitada geralmente é transporte de açúcar. Tá? E aí, se essa proteína precisar abrir ou precisar fechar, a gente já fala que é um transporte ativo. Que é a bomba de sódio e potássio. O transporte ativo é aquele que vai gastar energia. O que ele faz nesse transporte ativo? Ele pega a concentração de potássio dentro da célula e faz ficar até 40 vezes maior do que do lado de fora. Como se você pegasse uma célula e deixasse todo o potássio que tem dentro dela e quase nenhum potássio do lado de fora. Para que a célula consiga manter esse fluxo, ela gasta uma energia pra cacete, porque isso é contra a gravidade. Seria a mesma coisa do Gustavo estar lá na lagoa, pegar uma bola, não sei se já fizeram isso, uma boia ou uma bola, e tentar afundar dentro da água. A gravidade, a densidade vai fazer com que a bola suba, e aí você fica enfiando ela embaixo da água.
Você até consegue, só que você gasta muita energia, né? Tipo assim, você empurrando para baixo e a densidade empurrando para cima. Só que você fica lá. Quando você solta a bola sobe com tudo da água. É o mesmo processo aqui na bomba de sódio e potássio. Para a célula fazer isso aqui acontecer, ela tem que ficar segurando a pressão, porque o que é pelas leis da física? O potássio, ele deveria sair e ficar igual dos dois lados. Então, para que isso não ocorra, a célula tem que ficar segurando. E aí, quando ela solta esse potássio, é que aquela membrana abre. Essa abertura se dá por essa força, essa pressão, que é igual quando a bola sai de dentro da água. Quando esse potássio sair, é que aquela proteína abre para a célula. Ok? E aí, existem algumas doenças que, se isso não acontecer de forma correta, elas podem se manifestar. E uma dessas doenças é a fibrose cística. Algumas pessoas têm fibrose. O que é isso? No pâncreas ou no pulmão, lembra que o pulmão é para a área, o pâncreas fica do lado do intestino e é responsável por produzir as enzimas pancreáticas. E aí o que acontece? Algumas pessoas nesse fluxo de membrana, de fazer as substâncias entrarem e sair, a membrana ela não consegue fazer com que o material secretado seja secretado de forma correta. Aí, como se a membrana ficasse babando. Já viram um cachorro, uma pessoa que baba muito? É a membrana. Ela vai começar a liberar muita substância. Vai começar a escorrer, ficar um muco viscoso. Porque está escorrendo coisa demais. E aí, o que vai acontecer? Se for no pulmão, vai entupir o pulmão. Aí, a primeira coisa, a pessoa fica sem ar. Pulmão entupido. E a segunda coisa é que você vai ter várias bactérias gênicas que vão se desenvolver ali. Então, quem tem fibrose cística fica sem ar, porque o pulmão fica todo entupido, com muito catarro, muito muco, né? E aí você tem bactérias que vão se desenvolver. Então, além de ficar sem ar, a pessoa fica com várias doenças. Tá? A fibrose cística é caracterizada por isso. Porque as células vão liberando, vão excretando muita coisa. Dúvidas? Edinho, Fala, Ana. eu tenho uma dúvida que, tipo, você nem falou sobre dessa parte, mas é por que lá na bomba de sódio e potássio tem que ser 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro? Tipo, não pode ser um tanto desregulado. Existe, eu acabei que eu nem falei mesmo, você tá certa. Você tá vendo esse esqueminha aqui, que ele sempre pega uma trinca? Aham. É sempre de 3 em 3. Por causa do RNA transportador, que é sempre de 3 em 3. O que vai acontecer? Lembra que numa aula, não sei se eu cheguei a falar do ATP, que o fluxo energético sempre se dá pelo potássio, não é pelo sódio. É sempre pelo potássio. Não é pelo sódio. O sódio não gera energia nenhuma. E aí, o que vai acontecer? O potássio ele tem muito mais afinidade com o fósforo do que o sódio. Então, se eu tiver 3 sódios igual está nessa trinca, pode até acontecer o fluxo, só que a taxa, a energia gerada é bem mais baixa. Você pode ver que até nesse esqueminha aqui tem 3 sódios, só que não é o ideal. O ideal é que você tenha 2 potássios para 1 sódio. Não é isso que você perguntou? Não, eu perguntei que por que tipo, tem que sair 3 sódios e entrar 2 potássios. Mas é por isso, né? Porque Por causa do o fluxo potássio tem tem mais energia. afinidade com o O fósforo. potássio que se liga ao fósforo para gerar energia, não é o sódio. Ah, tá. É por E aí, causa do... se tipo, esse movimento acontecer de forma, tipo, desregulada, acontece alguma coisa? Tipo, A pessoa vai ter ele mais baixo e ela vai ter que gastar mais energia para que ele ocorra. Por exemplo, uma pessoa que come muito sódio, que come muito sal de cozinha, ela vai ter menos potássio e mais sódio. Aí pode acontecer dele ter 2 ou 3 sódios? Pode. Aí o que vai acontecer? O corpo dela vai ficar cansado, muito mais cansado do que o normal. Porque ela vai precisar fazer esse processo mais vezes e gastar mais energia. entendi.
Então, ó, da fibrose, ok. Tranquilo? Muitas vezes, o que a bomba de sódio e potássio ou transporte de difusão vai ter que acontecer? Ela vai ter que fazer substâncias entrarem e saírem. Quando a gente fala da endocitose, endo, alguma coisa que está entrando, e exo, alguma coisa que está saindo da célula, geralmente a endocitose, aquilo que entra, entra sempre englobado, empacotado. E aquilo que sai não tem pacote nenhum, aquilo que sai, só é excretado. É uma eliminação apenas. Então aqui, ó, se você for pegar uma endocitose, alguma coisa que está entrando, a célula vai pegar as substâncias que ela quer, vai, ó, fazer um pacote. A gente chama esse buraco na membrana de invaginação. A palavra vagina vem disso, de ser buraco. Aqui está a ilustração e aqui embaixo os desenhos originais, ó. A invaginação é formada, as substâncias entram e aí a célula fecha. Quando a célula fecha, ela forma um plasto, ela forma uma bolsa. E aqui dentro, vários lisossomos vão agir para fazer digestão intracelular. Então, tudo que entra empacotado, porque os lisossomos vão ter que agir ali para poder fazer a digestão. Agora, aquilo que sai, a exocitose, não sai empacotado. O pacote das excretas vem. Quando chega aqui de fora, na parte externa da membrana, ó, ele simplesmente pega e fora. Ele simplesmente pega e excreta. Tá vendo? Excretou. E isso que excretou, saiu. Vai virar um cravo, uma espinha, fezes, suor. Só excreta. Não sai empacotado dali. A exocitose não empacota o que está sendo liberado. E essa endocitose, esse empacotamento para a entrada, pode ser uma fagocitose ou uma pinocitose. A fagocitose, de longe, é o mais comum. Porque a fagocitose é como os micro-organismos, eles se alimentam. Você tem aqui a célula e você tem aqui a comidinha dela. Quando ela quer fagocitar, porque fago é comer, englobar. Cita a célula, uma célula englobando outra. O que a célula vai fazer? Ela vai fazer uma invaginação. E quando ela invaginar, ó, ela vai colocar o que ela quer digerir dentro. E aí, aqui, ó, são onde os lisossomos vão atuar. Os lisossomos vão atuar aqui, ó, digerindo. Esse esquema aqui, parecendo uma célula humana, ele pode ser usado pelos nossos anticorpos. Os anticorpos, tem anticorpo que faz fagocitose, que come os patógenos. Você está vendo que isso aqui parece uma bactéria, ó. Como se fosse uma célula de um anticorpo comendo uma bactériazinha, fagocitando ela. Então, a fagocitose ela é muito comum. Você tem o nosso corpo que faz fagocitose, que é comer micro-organismos, como você tem próprios micro-organismos que comem partículas menores. Elas fagocitam, né? Elas comem essas partículas. Depois você tem a pinocitose, que é igualzinho, só que é para líquido. A gente costuma brincar que a fagocitose é para comer e a pinocitose é para beber, né? Só que cuidado com essa generalização, que a pinocitose não é necessariamente água. Você pode ter lipídios aqui. Açúcares líquidos. A glicose é líquida. Né? A glicose é um açúcar líquido. Então, a pinocitose ela é um processo de englobar coisas líquidas e a fagocitose de englobar coisas sólidas. Beleza? E, claro, quando você engloba ou pela fagocitose ou pela pinocitose, a célula uma hora vai ter que excretar, vai ter que pôr para fora. Nisso, aí entra, né, como a gente já falou, esse processo de excretar aí, essa exocitose. Perguntas? Perguntas?
meninos? Ô, Edinho, eu só não entendi muito bem a pinocitose. Só. Citose, Gustavo, é quando você engloba, coloca dentro da célula alguma coisa que é líquida. E aí esse líquido, ele não necessariamente é água. Pode ser água, mas geralmente água é por osmose, né, que vai entrar. Agora, o que é líquido que entra na célula? Um lipídio com açúcar. A célula ela também vai englobar essas moléculas líquidas para dentro dela. A fagocitose e a pinocitose é igualzinho. A diferença é que a fagocitose é para coisas sólidas e a pinocitose é um termo que é líquido. Ah, entendi. Óleo, por exemplo, lipídio, óleo. Você vai comer agora no almoço uma fritura. O óleo não é líquido? Vai ter que entrar na sua célula. Pinocitose. Entendi. Dúvidas? Meninos, por hoje seria isso. Bom simulado amanhã. E a gente se vê quarta-feira. Beleza, meninos? Tchau, Edinho. Valeu, Tchau. Edinho. Valeu. Tchau. Até semana que vem.